Paz, irmãos, tudo bem? Esse vídeo aqui será tanto para a última aula do ano, como um encerramento, uma palavra final sobre tudo que nós fizemos esse ano na EBD. Foi um ano atípico, foi um ano bem difícil, cansativo para todos, mas eu queria dar os parabéns aí, principalmente aos professores, pelo esforço, a dedicação, e também aos alunos que se adaptaram para ouvir as aulas, acompanharem. Talvez você não tenha acompanhado todas as aulas, não tenha conseguido acompanhar semanalmente, mas os professores estavam ali estudando, preparando material, fazendo esforço de gravar as aulas também. Então, parabéns a todos pelo esforço. Foi um ano diferente em todos os aspectos e a EBD não passou ilesa disso, né? Então, nós fizemos algumas adaptações com o material. E aí, durante esse período da quarentena, nós tivemos 4 temas que foi trabalhado com a apostila e aulas à distância, através de contato no WhatsApp, gravações dos professores. O Daniel está aqui comigo hoje também, a gente vai dar uma palavra final, ele vai falar também. E foi trabalhado com aulas com Zoom, tentou-se fazer aulas com Zoom, depois começou a utilizar gravações em áudio, mas graças a Deus fomos até o final do ano aí. Espero ter acrescentado, espero que todo esse material tenha acrescentado à igreja em conteúdo. E o nosso intuito aqui é dar uma palavra final e fazer um encerramento, dar uma relembrada desses 4 temas que nós trabalhamos, dando uma aplicação para tudo isso que nós fizemos e dando um desfecho para o ano antes de nós entrarmos em recesso. Daniel, quer dar uma palavra também? Já sintetizando o que você está falando, você falou aí, esse foi um ano de desafios para nós, para todos nós, né? Basicamente, se pudesse resumir o ano em uma palavra, especialmente eu resumiria em medo, né? A palavra medo, porque a gente viu o medo estampado nos olhos das pessoas, né? Nas atitudes das pessoas. No entanto, a gente tirou uma lição disso, né? O medo, ele se torna maléfico para nós quando nós permitimos que ele nos paralise, né? Quando nós permitimos que ele nos torne improdutivos. E esse foi o desafio que nós, como professores da IBD, tivemos que superar aí em cada dia. Primeiramente, como o Rafael falou, né? Elaborar formas aí para fazer com que não houvesse a suspensão dos trabalhos da IBD, né? Preparar modos alternativos aí de levar esses temas aos irmãos aí, transmitir esse conteúdo e também avaliar constantemente como os irmãos estavam recebendo esse conteúdo, como eles estavam tendo acesso, se estava fácil o acesso por parte da igreja a todo esse conteúdo. Então, foi um exercício, um desafio para todos nós, professores da EBD, né? E muitos foram os momentos que houve necessidade de ajustes, né? Com o intuito de simplificar, né? Simplificar e facilitar aí a compreensão dos temas por parte dos irmãos. A gente pode dizer também que nós terminamos esse ano não vencidos, né? Mas fortalecidos por Deus, né? E cada vez mais conscientes da responsabilidade que nós temos como professores da IBD. Legal. Até acrescentando aí, eu falei dos professores, falei dos alunos, também a equipe de educação cristã, aí, a diretoria da IBD, o próprio pastor, todo mundo que trabalhou também, que auxiliou na montagem do material, na direção das aulas e tudo mais, todo mundo aí que participou também, fica o nosso agradecimento aí durante esse ano. Bom, os 4 temas que nós trabalhamos nesse período de quarentena foram o decálogo, né, aplicações práticas dos 10 mandamentos, os princípios batistas, material de teologia sistemática de soteriologia e o material de oração, um estudo que foi feito no modelo da oração de Jesus, lá de Mateus 6. Então, a gente vai fazer um panorama, só uma explanação, dando uma aplicação, ou relembrando só um pouquinho as questões ou o conteúdo de cada um desses. Daniel, você quer falar sobre o decálogo? Sim, é o primeiro tema que a gente tratou no ano, né? É um tema que teve origem aí no
no livro publicado pelo Rafael, né, baseado nos seus estudos ali com relação aos 10 mandamentos. E é interessante a gente notar o contexto do Decálogo, né? O Decálogo se baseia em um povo sendo separado e escolhido por Deus para ser o seu povo, né? E é interessante quando a gente foi estudando que a gente viu que esse povo não tinha nada de especial, né, em algum sentido, né? Eles eram escravos. Se fosse para escolher, se o objetivo fosse escolher um povo melhor preparado, um povo de destaque ali naquela época, então os egípcios com certeza fariam parte aí das alternativas aí, seriam melhores escolhas, mas é interessante que Deus torna esse povo, né, que é sem destaque algum, em um povo temido, né, um povo de destaque, um povo reconhecido e um povo temido. A gente vê isso naquele episódio de Balaão, na história ali de Balaão, que aquele rei temia aquele povo. Então, trazendo o entendimento do Decálogo para os dias atuais, a gente pode traçar um pequeno paralelo entre o ímpio e o cristão, né? A título apenas de didático, de comparação didática. O cristão como aquele que decide fazer parte desse povo, né? Povo separado, né? Então ele tem um modo de vida que segue em contraste com o mundo e de acordo com os princípios da lei de Deus. Então o cristão adota esse modo de vida para si, aceita viver dessa forma e passa a viver dessa forma. Nisso, nós podemos reconhecer uma função muito interessante da lei, que é a lei agindo como o aio, né? Agindo como o tutor, né? Ou como o guia para a vida diária desse povo e do cristão, né? Se nós transferirmos para os dias de hoje. E essa ideia a gente pode observar como sendo desenvolvida nas lições, ao decorrer das lições aí do Decálogo. Cada uma das lições aponta para um aspecto que é necessário que nós desenvolvamos, né, em nossas vidas e apliquemos aos dias atuais, né? É interessante que o Decálogo, a gente viu durante as aulas que a gente falava do sábado, só que nos comentários ali a gente via que, puxa, é totalmente aplicável para o dia de hoje, totalmente Cristo sintetizou de uma forma muito clara e a gente compreendeu isso e conseguiu enxergar isso aplicado nos dias de hoje. Cada uma das lições a gente viu isso, a gente enxergou isso. É interessante que a partir do momento que esse povo escolhe fazer parte de um povo separado, um povo para Deus, né? Um povo separado para Deus, ele reconhece a necessidade de ele reconhecer a Deus como um único Deus, né? Um Deus poderoso e um Deus que não divide de forma alguma a sua divindade com os demais ídolos, né? O povo que escolhe carregar esse nome grandioso de Deus, ele precisa viver de acordo com as leis de Deus, né? E de modo a não desonrá-lo diante dos demais povos do mundo. Então, isso é possível, né? A gente leu, estudou sobre isso. Isso só é possível quando esse povo guarda a memória da aliança de Deus, né? Busca adorar a Deus também, e quando há um auto-reconhecimento, né, dos pecados e limitações de cada um de nós. Então, é interessante até frisar a participação dos irmãos. Os irmãos notaram isso, eles estudando as lições ali, a gente pôde ver durante a aula que realmente os irmãos entenderam a prática disso e a aplicação disso nos dias atuais. Isso que foi mais importante nas lições. Então, um objetivo que a gente tinha como tentar alcançar, simplificar e levar esses temas para os irmãos da forma mais clara, a gente conseguiu, né? E era comprovado isso aí, mesmo que em vídeo, né? A gente teve a limitação por conta da pandemia, né, de fazermos as aulas por vídeo, mas a gente sentia que os irmãos estavam participando e compreendendo realmente que estudaram. Então, isso foi é o pagamento para nós como professores, né? Porque a gente
queira ou não, foi uma superação para cada um de nós. Você ter uma aula ali frente a frente com os irmãos ali, olhando, né, no rosto dos irmãos, tendo esse feedback, né, entendendo enxergando o que não ficou muito bem explicado, reforçando, então, e fazer isso num vídeo, né, muitas vezes por gravação também. Então, enxergar, entender que os irmãos estavam compreendendo, né, e participando, e no caminho certo de cada uma das lições, isso dava muita alegria, isso aí. Então, foi o nosso pagamento por isso, né? Ainda dentro das lições, nós enxergamos ali, notamos o relacionamento vertical, né? Vimos o relacionamento vertical entre Deus e o homem, né? E mais à frente a gente enxergou também o relacionamento horizontal entre o homem e o próximo, o seu próximo. Isso sintetiza os 10 mandamentos também. O relacionamento do homem com Deus, né? O relacionamento vertical, e o relacionamento de Deus, do homem, para com o seu próximo. Jesus faz referência direta à lei quando ele cita o amor ao próximo, o amar ao próximo, a necessidade, a importância de amar ao próximo. Então, a lei de Deus, ela instrui o homem a iniciar esse relacionamento horizontal em família, né? O exercício desse relacionamento iniciando dentro de casa, dentro dos lares. São famílias que baseiam aí os seus lares nos princípios estabelecidos, né, e prescritos pela lei de Deus. Então, princípios baseados na lei de Deus, é interessante a gente pontuar isso, são frequentemente contra, né, eles vão de encontro totalmente com princípios que muitas vezes são moralmente aceitos pelo mundo, né? E o cristão, mais do que aceitar os princípios bíblicos, ele necessita de conhecer, né, e defender esses princípios com argumentos prescritos pela Bíblia, né? Argumentos prescritos diretamente pela palavra de Deus, não por intérpretes da palavra de Deus, né? Então, a Bíblia, nesse ponto, nós podemos reforçar, né, reiterar aí que a Bíblia não requer uma reinterpretação ou qualquer espécie de atualização, né? Se você parar para pensar, muitas vezes as pessoas acham que não, o que está escrito ali é para aquela época, né? Carroça, ovelha, tá? Não, vamos reinterpretar. Não, a Bíblia não há necessidade de reinterpretação e nenhuma espécie de atualização, né? O primeiro passo que nós temos ali para interpretar a palavra de Deus por ela mesma, esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro ponto, é o ponto de partida para entender a palavra de Deus, para entender a lei, né? Que é tão importante para nós nos dias de hoje, e creio que daqui a 100 anos, 200 anos, aquele que ler a lei e interpretar corretamente, segundo a palavra de Deus, ele vai ver que ela está mais atual do que nunca. E isso foi que a gente percebeu e pôde comprovar que os irmãos também perceberam durante o estudo do Decálogo. Legal. E interessante aí que você usou o termo diversas vezes, do princípio baseado na lei, do princípio das escrituras, da postura baseada em princípios, e isso já faz a ponte para o segundo tema, né? Que não foi mero acaso a escolha, foi para dar uma continuidade mesmo. Quando você fala do decálogo, da lei, a gente entende que a base é o princípio para estabelecimento da sociedade de Israel, para o povo de Israel, de acordo com o caráter de Deus, agir de acordo com o caráter, com a vontade de Deus. E o que o próprio Daniel falou aí do decálogo, do estudo, é feita uma ponte direta nos estudos foram feitos isso, com o próprio Sermão da Montanha de Jesus, onde ele trabalha vários aspectos da lei, demonstrando como eles se aplicam ainda naquele tempo, e da mesma forma se aplica aos nossos tempos. Então ele mostra, vedes que na lei está não matarás, porém eu vos digo se odiar. Então mostra que a lei,
ela já parte como um princípio para as ações. E aí, na segunda aula que nós tivemos, o segundo tema que nós trabalhamos foram os princípios batistas, né, buscados lá nos princípios batistas. Em outros momentos, em outros tempos, nós já estudamos a declaração doutrinária da Convenção Batista, olhando as questões de doutrina, já fizemos estudos de sistemática, como nós fizemos esse de soteriologia, que vai dar continuidade aqui depois, mas nós fizemos de teontologia, cristologia, outros assuntos de doutrina, mas toda doutrina, teologia, ela parte de um princípio, de uma base. E aí é que está o X da questão. Quais são os princípios, a base de nós batistas? Nós agimos partindo de qual princípio? E aí o Daniel até falou dos princípios baseados nas escrituras, baseados na lei. Princípio significa convicção ou base, estrutura. Dali é construído o resto do prédio, né? A estrutura, a base daquilo ali. Ou o início de alguma coisa, ou então a convicção pelo qual eu vou agir. Quais são as minhas crenças, convicções? Interessante que é das nossas convicções que são gerados os nossos valores e que são gerados as nossas condutas, o nosso comportamento. Então, todo comportamento humano é baseado em algum princípio. Se na minha ação, eu maltrato uma pessoa, maltrato um animal, é porque eu tenho um princípio estruturado de não dar valor a esse tipo de pessoa, esse tipo de animal, alguma coisa do gênero. Então, o princípio é a convicção, a base que formula os meus valores, que vai, em consequência, ser as minhas ações, a minha conduta, a minha ação. E uma coisa que nos preocupou muito nesse período de quarentena é como o povo de Deus ia agir nesse período, né? Óbvio, a gente sempre prepara a igreja para isso, no púlpito, sempre fala os dias, virão dias ruins, mas você sempre põe no futuro, você nunca diz assim, estamos em dias, né, como nós vivemos aí durante esse ano. Então foram coisas novas, de ter que fechar as portas da igreja e os irmãos em casa. Então, como saber que os irmãos estão conseguindo acompanhar, fazer os cultos domésticos? E aí foi uma experiência até saudável, e eu até arrisco aqui a dizer que foi uma peneira para ver quem realmente estava firme com Deus, porque muita gente frequenta a igreja, mas na hora que você tem que cultuar e não assistir um culto é diferente. Então, uma coisa era você ir à igreja assistir o culto. Outra coisa foi no começo da pandemia, quando você tinha que pegar a Bíblia, você tinha que pegar o inário e você tinha que cultuar em casa. Talvez isso caiu na rotina e muitos voltaram a assistir cultos, né? Porque depois, quando começamos a gravar as mensagens, os cânticos, a pessoa vai lá e assiste na televisão, no YouTube. Mas houve um momento em que teve que as pessoas sentiram a pressão de, poxa, agora é comigo, não dá para eu esperar que o pastor faça o culto e eu assista, eu tenho que cultuar, orar, ler a Bíblia. Então, tudo isso está baseado, as minhas condutas, nos princípios que eu tenho. Quais são os princípios, a base, as convicções que eu tenho? Então, quando nós falamos de princípios batistas, seja o princípio de autoridade, princípio de mordomia, todos aqueles princípios que nós trabalhamos, é o quê? É a base de como nós agimos, de como é a nossa conduta no dia a dia. E nós vamos ver que isso vai ser levado até o último estudo, o quarto estudo, que é a questão da oração, né? Aí, eu queria fazer só um adendo, aí, um paralelo a uma questão interessante da filosofia. A filosofia, alguns filósofos, principalmente do período iluminista, eles têm uma convicção do que eles chamam de homem natural. Para eles, o homem natural ele é composto de instinto, somente de instintos. Se você tirar toda a rotina dele, se você tirar as coisas que o cercam, a sociedade, se você desestabilizar, o que vai sobrar vai ser os instintos humanos. Isso é tratado muito comumente em filmes, principalmente filmes pós-apocalípticos, né? Seja final de mundo por invasão alienígena, por zumbi, por catástrofe, seja o que for, mostra uma sociedade em colapso, em que as pessoas começam a matar para comer, começam na sobrevivência, fazer qualquer coisa. Então vira verdadeiros animais sobrevivendo. E muitos se defendem olhando em momentos de guerra, humanidade, em momentos de colapsos sociais. Então, coisas simples, como, por exemplo, nós tivemos o apagão recentemente lá no Pará, no tempo que eles ficaram sem iluminação, começaram a sair para a rua, quebrar tudo, saquear, queimar, tal. Então, dizem que o ser humano é isso. Porém, a Bíblia fala que não. A Bíblia fala que o homem, a base do homem, a essência do homem é a imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer o quê? Que nós temos um caráter divino.
uma origem divina. E o que nós temos também é a corrupção do pecado que nos corrompe, que nos leva a essas ações em que os filósofos vão identificar como o homem natural. Só que o homem natural, o homem puro, se fosse ele sem nenhuma intervenção, ele seria, na verdade, os princípios que nós encontramos nos 10 mandamentos e aquela base que são os princípios batistas para nossas atitudes. O respeito às autoridades, o respeito àquilo que nós recebemos, sabendo que não é nosso, não nos pertence, nós temos que cuidar para Deus disso, a postura de adoradores, a responsabilidade de comunicar o evangelho, todas as nossas atitudes são pautadas nisso. Então, a questão que fica é como você agiu nesse período de quarentena, como agimos nesse período de quarentena. Nós refletimos a corrupção humana, a parte da corrupção, aquelas pessoas que enlouqueceram, como o Daniel citou no começo, que travaram com medo, ou que começaram a discutir o que o governo tinha que fazer, ou tudo mais, ou você se pautou nos princípios batistas, nos princípios da lei cristã, nos princípios das escrituras, ou nos princípios divinos, no caráter divino, que diz que o homem natural, de acordo com o princípio divino, ele respeita o próximo, ele ama o próximo, ele vai e tenta ajudar, e nós vemos esse reflexo muito na igreja, né? De tentar ir nas casas, cesta básica, auxiliar quem estava com dificuldade. Se o irmão estava com dificuldade de entrar no WhatsApp para assistir o culto, a gente queimou mídia em DVD e levou para eles poderem participar, teve as tocatas na frente das casas, tal, então aquela preocupação de um irmão com o outro para saber, isso são princípios cristãos, não somente batistas, a gente sugou dos princípios batistas, no material que está lá na origem dos batistas, mas são princípios cristãos, de como agir, de conduta. Isso tem que ser diferente. E aí, já fazendo a ponte e mandando para o Daniel para falar do terceiro tema, os nossos princípios, a nossa diferença do homem corrupto ou do homem natural, que a filosofia trabalha aí, do homem instintivo, é que nós estamos baseados em uma esperança, de que nós não estamos aqui, nós não vivemos e a nossa vida acaba nesse mundo. Se nós olharmos para a realidade e falarmos, acaba tudo quando morrermos, isso realmente é assustador. Isso nos leva ao caos, ao pânico. Mas se nós soubermos que isso aqui é um período pequeno e que nós temos uma eternidade e a nossa esperança está pautada nisso, a nossa postura já é diferente. Que foi o terceiro tema e eu vou deixar o Daniel falar sobre soteriologia. Realmente, dentro do que você falou aí, realmente a gente pode pensar que a resposta para aquele medo lá, né, é o medo da incerteza. Incerteza, e a gente pode, insegurança, né? E a gente tem uma observação importante, né? Qual que é a busca principal pelo que o homem tem? É a busca pela salvação, a busca por algum tipo de segurança pela salvação, né? Então, é interessante quando a gente sai para evangelizar, né? A gente está no cemitério e tal, você aborda alguém lá e pergunta para essa pessoa, você acredita em Deus? Geralmente, as respostas são sempre afirmações, né? Sim, eu acredito. E a gente para lembrar dos constantes debates ali de Cristo com os fariseus e com os saduceus ali, e eles não somente diziam que conheciam a Deus, mas que inclusive eram filhos de Deus, né? E o que chama a atenção para a gente é a resposta de Jesus. Jesus dizia que se eles não reconhecessem ao Filho de Deus, de maneira nenhuma eles conheciam a Deus. Não era possível conhecer a Deus. Então, a religião daqueles fariseus, daqueles saduceus, daquelas pessoas ali que diziam conhecer a Deus, mas não conheciam não reconheciam ao Filho de Deus, né? Era uma religião vazia. Então, a gente traz aí o entendimento da necessidade de salvação, né? Reconhecer e aceitar o Filho de Deus como único Salvador, e não só isso, como um único meio de salvação, como única forma de nos aproximarmos novamente de Deus, né? Isso seria a síntese dessa doutrina da salvação, né? A soteriologia que a gente estudou, né? A busca pela salvação, ela se inicia ali
o primeiro passo seria o entendimento, né, por parte do indivíduo ou da pessoa, que ela está perdida em seus caminhos, né, que por si própria ela não vai conseguir se salvar, alcançar a salvação. O reconhecimento de que ela não pode fazer nada, né, nada que ela faça vai lhe trazer tranquilidade ou alívio em relação à culpa pelo pecado. Então, o reconhecimento e aceitação de Cristo, né, como esse Salvador, é possível apenas através da fé. A fé, a gente deve lembrar que várias vezes nós estudamos aí, a fé vem pelo ouvir, né, ouvir a mensagem de Cristo. Isso advém através da graça que nos é dada, mesmo que nós não mereçamos. A graça de Deus é derramada sobre nós e de forma que nós não temos direito a essa graça, não é merecida. Mesmo assim, ele derrama sobre nós, derrama a fé, e através da fé nós temos o entendimento de reconhecer a Cristo como Salvador. Dentro das lições com relação à soteriologia, nós vimos que existem estágios que vão sendo desenvolvidos com a compreensão do sacrifício expiatório de Cristo. O primeiro deles que nós vimos foi com relação à regeneração ou nascer de novo, onde nós passamos a adotar aquele desejo crescente de abandonar a prática do pecado. E isso se dá através da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. A aula seguinte nós vimos a respeito da justificação, onde o cristão ele passa a caminhar perdoado pelos pecados que cometeu no passado e por todos aqueles pecados que, ainda ele lutando para resistir, ele venha a cair e cometer. Então, a partir desse ponto, ele não tem mais aquela culpa agindo sobre ele. Isso nos traz liberdade de condenação, a que todo homem está sujeito, nos traz paz com Deus também, e a partir daí faz com que nós pratiquemos obras aí que glorifiquem a Deus. A santificação nós devemos lembrar que é um processo, nós vimos em aula isso, que esse processo é uma caminhada que o cristão vai trilhar por toda a vida dele. É interessante que eu lembro até da irmã Regina, citando o exemplo de que ela achava que não era digna de ir para a igreja porque ela ainda não era santa, né? Ela fala isso aí, ela cita esse exemplo e foi uma participação interessante, né? A gente pôde compartilhar ali que ela entendeu a partir dessa lição a respeito da soteriologia, qual o sentido da santificação, né? Isso é uma caminhada, você vai trilhar por toda a sua vida. Isso contraria até aqueles que erroneamente, eu diria, acreditam que o cristão é uma pessoa que é superior, se acha superior aos demais, né? Então, quando a gente estudava essa lição, eu até lembrei daquela frase, daquele episódio em que Jesus cita, diz assim, os sãos não necessitam de médico. Então, eu costumo até falar, né, que comparado às pessoas do mundo, quando estão doentes, elas vão ao hospital, né, reconhecendo as limitações, elas não podem se curar, elas precisam de ajuda, né? Então, diferentemente do que o mundo acha que nós, que olha o cristão, né, como se achando santo, né? Diferentemente disso, eu vejo como aqueles que estão na igreja, aqueles que estão buscando a Deus, eles estão reconhecendo realmente a sua limitação, né? Até onde vai a sua capacidade, a sua incapacidade, né? Então, a santificação ela será plenamente alcançada apenas com a volta de Cristo. A gente delimitou isso aí na lição, conseguiu entender, porém o cristão precisa reconhecer que esse processo ele deve ser evidente cada dia, né, em sua vida. Isso é a manifestação e crescimento nos frutos do Espírito. Então, você apresentar os frutos do Espírito, você identificar em sua vida os frutos do Espírito. Puxa, eu não tinha tanta paciência, mas, puxa, aquela pessoa veio falar comigo, veio, né, de forma tão rude, eu
pude pensar e responder com calma, responder adequadamente. Isso aí é mudança, isso aí é fruto do Espírito, isso aí é a manifestação da santificação na vida do cristão. E, finalmente, a gente falou sobre a adoção e união com Cristo, né? Então, onde nós somos reconhecidos ali como filhos de Deus, né? E co-herdeiros com Cristo. Então, tudo aquilo que o filho tem direito será igualmente partilhado, igualmente entregue a cada um de nós, né? Que reconhecemos a Cristo como um filho de Deus. Então, a aula de soteriologia foi essa que nós pudemos ver a resposta para esse medo, a resposta para o medo que nós sentimos, medo que cada um de nós tem, mas que nós, especialmente nós, aí, os professores da IBD, pudemos trabalhar, pudemos procurar vencer durante esse período que foi esse ano de 2020, todas as dificuldades que a gente passou nesse ano. E aí, fazendo novamente a ponte, né, ligando todos os temas, o quarto tema que nós entramos da oração, perceba que o Daniel ele trabalhou na questão da salvação e da soteriologia como um processo. E no processo, no momento em que você se converte, ou que você reconhece o sacrifício de Cristo, é aceito por Cristo, há uma mudança de status, você passa a ser salvo. Baseado nisso que está a segurança em que ele trabalhou aí, né, de você estar seguro da salvação em Cristo. Mas há uma mudança de caráter também, há uma necessidade, uma mudança de vida. O caráter, a santificação, a busca de santificação, seria tudo que nós trabalhamos até aqui, sobre o decálogo e os princípios. Uma mudança, uma busca por obediência a Deus, em buscar os princípios de Deus e agir conforme Deus quer. Mas há uma mudança natural também, algo de natural no ser humano. Ele deixa de ser um ser perdido, destinado ao inferno, e passa a ser um objeto amado por Deus, pelo Criador. Mas aí nós nos voltamos para o Sermão do Monte. Nós falamos inicialmente que o Sermão do Monte ele ecoa bastante os 10 mandamentos. E sim, ele ecoa porque ele dá outras ordens. Durante o Sermão do Monte, ali em Mateus dos 5 ao 7, se eu não me engano, 5 ao 7, ele vai dar diversas ordens. Você deve amar os seus inimigos, você deve fazer assim, não assado. Ele vai dar diversas diretrizes de acordo com a lei, como eu citei, né? A lei está dito, não matarás, se odiar, você já está cometendo assassinato, está dizendo, não adulterarás, se cobiçar, já está cometendo adultério. Então, diversas ordens e diretrizes. Mas quando chega no capítulo 6, o que é interessante é que quando ele vai abordar a oração, Jesus ele não aborda como os demais pontos do Sermão do Monte, como se fosse uma ordem, um mandamento, uma ação que eu devo buscar, mas como se é algo natural que vai acontecer. Ele não diz, você deve orar assim, você tem que orar assim. Ele diz, quando você orardes, ore assim. A oração e a esmola, o dar aos pobres, né, o auxiliar aos pobres, esses dois pontos eles estão juntos nesse critério de que ele não coloca você deve orar e você deve dar esmolas. Ele diz, quando você orar ou quando você der esmolas no trecho, ou seja, esses dois pontos, eles são naturais, intrínsecos no ser humano cristão, no salvo, no homem salvo. Se você é salvo, se você tem um relacionamento com Deus, você vai falar com Deus, você vai orar. E você vai amar ao próximo, você vai ajudar. Agora, se você não ora e se você não dá esmola, é quase que um paradigma dizer um cristão que não ora ou um cristão que não ajuda o próximo. É algo contraditório. De acordo com o texto, é algo contraditório, porque um cristão é aquele que ora, que fala com Deus, que tem um relacionamento com Deus, que é salvo e se relaciona com Deus, que ajuda o próximo. Isso é ser cristão. Se você não o faz, então você precisa rever seus conceitos de cristão. Será que realmente você é cristão? Será que realmente você se propôs a essa mudança de caráter, a aceitar a salvação mesmo, a aceitar os princípios cristãos, o cristianismo? Será que você está caminhando no rumo certo mesmo, ou você está apegado a alguma religião, a uma liturgia, a simplesmente um ir à igreja de repente e tal? Porque aqui o texto ele deixa bem claro. Os dois caráteres, oração e esmola,
e aí vamos fechar especificamente em oração, que foi o tema que a gente trabalhou, ele não é algo que é feito em testemunho diante os homens, como amar o próximo, como não adulterar, como não matar, seja qual for o mandamento, qual for a parte trabalhada ali no sermão da montanha. A parte da oração, ela não é um testemunho para o mundo, ela é um relacionamento com Deus. Não é algo público, é algo para você ir para dentro do seu quarto, fechar a porta e fazer no secreto. Na esmola diz, o que sua mão direita der, a sua mão esquerda não saiba, você não tem que anunciar. São coisas entre você e Deus, são coisas que estão sendo medidas no seu relacionamento com Deus diretamente. Orar é algo que está totalmente ligado a qual é o seu relacionamento íntimo com Deus. O texto ele é muito claro, um pouco antes do texto que a gente usou como base para o modelo da oração, Jesus ele diz, não é para você ficar em pé e falando como aqueles que falam em voz alta para serem ouvidos, é para você ir para o seu quarto, fechar a porta e orar em secreto para Deus, porque é um momento de relacionamento você e Deus, é necessário. Nesse período de quarentena, a gente viu muito na televisão, em reportagens, tal, é um ótimo momento para refletir, é um ótimo momento para pensar em você mesmo, você se encontrar, você encontrar forças no eu. Não, é um ótimo momento para melhorar o nosso relacionamento com Deus, porque é assim que funciona. Não é um relacionamento comigo mesmo. Quando eu olho para mim, eu encontro o pecado. Quando eu olho para Deus, eu encontro a saída para o pecado. Que é a questão da soterologia, né, que foi trabalhado nessa aula anterior. Então, a oração, ela é a base da vida cristã, é a base do relacionamento com Deus. E aí nós utilizamos o modelo de Jesus porque ele é exemplar mesmo, né? Os discípulos chegam para ele e falam, tudo bem, como que nós devemos orar então? Perceba que eles estão sendo ensinados da base ali, né? Quando Jesus diz, quando orardes, mas ensina a gente a orar, então, para a gente saber, porque eu sei que eu vou ter que fazer isso, eu preciso, né? E muitas vezes o cristão não sabe orar, o cristão acha que orar é aquilo que ele aprende observando na igreja os irmãos orando na hora da ceia, orando, agradecendo os dízimos, os pedidos de oração, tal, aquela oração pública. E a oração que Deus ensina, que Jesus ensina ali do relacionamento com Deus, ele abrange muitos detalhes, muitas coisas, que às vezes a gente fala assim, se eu orar 5 minutos eu já não tenho mais nada o que falar. Poxa, se você abranger tudo que Jesus coloca na oração modelo ali, é bem provável que 5 minutos é muito pouco para essa conversa, porque você vai conversar com ele, glorificar ele por quem ele é, agradecer a ele pelo que ele faz, pedir a ele livramento das provações e das dificuldades. Muitas vezes a gente reclama que cai em pecado e, mas eu vigio e vivo caindo em pecado, e a pergunta é, você, na sua oração, você pede livramento do pecado, como Jesus ensinou a fazer? Jesus ensinou nós orarmos pelo perdão, assim como nós perdoamos. Olha como é uma coisa prática. Olha só como está totalmente ligado à prática dos 10 mandamentos, os princípios básicos, a nossa fé e a nossa conduta perante Deus. Senhor, me perdoe assim como eu tenho perdoado. Eu amo o meu próximo, eu perdoo o meu próximo na prática. Então, tem um escritor que ele faz um comentário desse texto da oração, e ele fala assim, que acha que esse é o texto que é mais conhecido e menos compreendido na história da humanidade, porque muita gente sabe fazer a oração do Pai Nosso, mas muita gente não tem noção do que está falando. Quando diz, perdoe minhas ofensas, como eu tenho perdoado também, não sabe o compromisso que está assumindo. Às vezes eu tenho medo de falar isso. Senhor, perdoe minhas ofensas, apesar de como eu não tenho perdoado. Talvez tenha sido minha oração muitas vezes. E nós temos. Então, você. Realmente, o que eles dizem, nós precisamos nos autoanalisar nesse período, mediante o nosso relacionamento com Deus, nos colocando na presença de Deus. E o grande interessante, o grande modelo que nós temos na Bíblia é que em todos os homens de Deus que são descritos, que entraram na presença de Deus, caíram por terra e viram seus pecados sendo expostos. Por quê? Porque a luz da glória de Deus expõe a escuridão do nosso pecado. É como a claridade do sol demonstrando o nosso pecado. Então, Isaías, quando viu a Deus, se jogou em terra e lamentou, quem sou eu? Jeremias fez isso, João no Apocalipse fez isso, todos os homens de Deus fizeram isso, Daniel fez isso. Então,
A questão aqui é que muitas vezes a gente sabe os princípios, a gente conhece os 10 mandamentos, a gente sabe rezar, né, fazer a repetição em reza da oração, que Jesus mesmo antes diz, não façam vãs repetições, mas quando orares, diga assim. E nos falta muitas vezes o relacionamento com Deus, que expõe todo o nosso pecado, que expõe todas as nossas falhas, expõe tudo que nós precisamos buscar, melhorar e correr atrás, e que quando nós focamos nisso, a nossa vida cristã, há sempre uma busca de nos aproximarmos de Deus. Isso traz um resultado também dessa esperança, dessa questão de nossos olhos estar no eterno, que Paulo fala, né, que quando olhamos para as coisas desse mundo materiais, nos fazemos perecíveis como elas. E em dias como os atuais, se olhamos para o mundo ao redor, nós entramos em desespero como este mundo. Agora, quando olhamos para o eterno, quando nos pegamos nos relacionando com Deus, orando, falando com Deus, buscando a Deus, isso nos faz seres eternos, aqueles que têm a nossa visão nas coisas eternas e que não estão presos aos aborrecimentos e às limitações deste mundo. Eu queria dar até umas palavras já finais, e aí eu passo para o Daniel também encerrar, que dentro de tudo isso que a gente falou, questão da oração mesmo, não é ideia você decorar como se deve orar, era um modelo para se ver como você pode partir de um princípio para desenvolver o seu relacionamento com Deus, caso você tenha dificuldade nessa área, aprimorar nessa área. A nossa ideia, nosso intuito como educação cristã, como estudo bíblico, né? A EBD é estudo bíblico dominical, né? Apesar de ter virado semanal, ter virado atemporal, né? Porque a gente grava num dia, o pessoal vai ver na outra semana, um negócio bem atemporal mesmo nesse período, mas o nosso intuito sempre é o aproximamento das pessoas de Deus através da palavra de Deus. A fórmula é simples. Deus busca um relacionamento com o homem, o pecado nos separou de Deus. O próprio Deus, a palavra, o verbo que estava na origem, que disse, haja luz, que fez tudo, de acordo com João, se fez carne e trouxe a luz ao meio das trevas. E quando ele sai de cena, quando ele ascende aos céus depois de cumprir sua missão, ele deixa o Espírito Santo, a terceira pessoa dessa trindade, dessa divindade, que a Bíblia diz que o Espírito confirma ou glorifica o Filho, ou seja, o Espírito testifica em nós a palavra de Deus que se fez carne, o Cristo, as Escrituras. Então, através de um relacionamento com o Espírito Santo, em oração, em uma vida de comunhão com o Espírito Santo, nós conhecemos a Deus através da palavra dele que testifica sobre Deus. Então, nós nos reconciliamos com Deus através desse relacionamento. Então, através de buscar um relacionamento, não é uma coisa mágica ou uma fórmula mágica, alguma coisa, uma receita mágica, né? Não é um negócio fast food, eu quero ter uma relação direta com Deus. Não, ela é mediada pela palavra. Muitas vezes nós queremos ter um relacionamento com Deus online, né? Deus não fala comigo. A Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo, e esse que se fez carne, e esta é a palavra que está revelada a nós. Então, nós só podemos ter esse relacionamento com Deus através da sua palavra. Se você tem carência desse relacionamento com Deus, eu não sinto a presença de Deus, como eu escuto com muita frequência, creio que todos escutam isso com frequência, eu não consigo sentir, no momento que eu tenho dificuldade, eu não sinto a presença de Deus. É porque você não está se relacionando com o mediador que te liga com Deus. Nós temos um único mediador, e esse mediador nos deixou a palavra dele. É as Escrituras, é a palavra, é a Bíblia. Então, nosso estudo das Escrituras, da palavra, nos traz a certeza da salvação, o conhecimento do caráter de Deus, tudo isso que nós trabalhamos. Como nos relacionar com Deus, quais os princípios que devemos seguir, quais as leis que revelam o caráter de Deus, qual a certeza que podemos ter mediante a Deus, que nos dá esperança. Tudo isso está na tua palavra, na palavra de Deus. E quando nós nos vemos em desespero, no meio da aflição, não é que nós sentimos a presença de Deus como um conforto, é que nós nos lembramos do que as Escrituras nos prometem, sabendo que é verdade, e isso nos traz conforto. É assim que nós percebemos Deus em nossa vida, através da revelação que ele traz a nós. Então, ele é Deus, nós somos criatura, mas nós temos o acesso a ele através da palavra. Não negligencia esse privilégio de orar, de ler a palavra, de falar com Deus. Então, nós vamos entrar em recesso agora no período EBD, os cultos continuam.
A EBD nós retornaremos em fevereiro ou março, se Deus quiser, com as aulas presenciais, se não der para as aulas presenciais, nós retornaremos com métodos à distância, nós vamos ver direitinho como que vamos fazer ainda, vamos esperar para ver o que o ano vindouro nos reserva, mas não desperdice o privilégio que você tem de você poder orar e falar com Deus, de você poder consultar as Escrituras e se alimentar da palavra que nos dá esperança. Ok? Daniel, quer falar alguma coisa, encerrar? Quero deixar apenas para os irmãos aí que tomar esse período aqui como um período que você pode analisar, né, tudo que Cristo veio nos alertando, né, de tempos difíceis. Então, a gente está em um estágio desses tempos difíceis aí. Então, a gente pôde, graças a Deus, né, Deus nos fortaleceu, foi dando entendimento a cada um de nós, cada um dos irmãos, né, para a sua igreja, para estar fortalecida, passar por esse momento, né? Então, a gente lembrar que isso é apenas o início, né? Então, a gente tem que estar fortalecido. Puxa, como é que foi essa pandemia? Como eu me portei, né? Como eu busquei a Deus, eu fiz os cultos, eu estive, realmente, meu coração esteve voltado para Deus nesse momento de dificuldade, ou eu deixei que o medo me paralisasse, né? Não, eu não vou ler a Bíblia, eu vou prestar atenção no que a televisão está falando ali. Nossa, eu tenho que saber quantos morreram, para onde eu posso ir, para onde eu não posso. Não, a gente passou por um momento realmente de... Se o irmão fraquejou nesse momento, é um momento de estar se preparando, porque, né, o mais difícil ainda está por vir. Então, esse momento foi difícil, foi difícil estar longe dos irmãos, de adorar com os irmãos, estar longe da comunhão ali na casa de Deus, mas a gente saber que Cristo, que Deus está onde a gente está. Então, a gente carregar isso no coração, carregar esse entendimento da palavra, a prática da palavra, todas essas lições aí foram, acho que veio num momento mais pertinente aí para a gente como igreja, não é? O decálogo, a oração, falar sobre a salvação, falar sobre os princípios, né? Como reagir, como estar nos portando como cristãos nesse período. Então, 2021 está vindo por aí, não sabemos se será um ano mais tranquilo ou se realmente nós passamos por um estágio aqui para estar encarando o mais difícil pela frente, mas que nós possamos nos fortalecer mais, né, na oração, na leitura da palavra de Deus, né, e em comunhão com os irmãos, o auxílio para com os outros irmãos também, que estão em maior dificuldade, estão tentando passar por essa situação, e que nós possamos estender as mãos uns para os outros. E os professores da IBD, nós estamos buscando levar esse entendimento, essas lições para os irmãos, para que isso fortaleça também, que Deus trabalhe através da IBD, fortalecendo os irmãos, trazendo conforto, consolo e sabedoria para que nós passemos por esses momentos. Deus esteja abençoando a todos nós. Amém. E se você estiver assistindo esse vídeo aqui e você não participou das aulas, foram oferecidas apostilas digitais em PDF em todos os temas. Se você quiser uma das apostilas, entre em contato com a gente fornece as apostilas, você pode estudar nesse período de férias. Aí tem as leituras bíblicas, devocionais, o texto, você pode estudar, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem em paz e até a próxima. Até a próxima, Deus abençoe a todos.